Boa noite, está a começar a edição do STP em linha do dia 12 de junho de 2014. A Câmara Distrital de Água Grande reagiu à demolição do balneário público. Segundo Equinei dos Santos, a autarquia não tinha conhecimento do projeto que será desenvolvido no espaço. É a resposta do presidente da Câmara Distrital de Água Grande à demolição do balneário público para a construção do primeiro centro comercial de São Tomé e Príncipe. Equinei dos Santos explicou que a Câmara não tem quaisquer informações sobre a construção que será erguida no recinto do antigo balneário público. O que nós queremos esclarecer, deixar as populações todas elas informadas, é de que a Câmara neste momento não tem documentos que nos permitem falar sobre o projeto todo. Nós, em janeiro deste ano, recebemos um empresário chinês, acompanhado do seu advogado, no sentido de solicitar-nos a possibilidade de poderem construir nesta zona um centro comercial, respeitando todas as regras e normas que a Câmara poderia assim ditar. Foi neste sentido que nós dissemos que não havia nenhum problema, que eles pudessem nos apresentar um projeto dentro de 2 meses, o prazo que eles nos pediram, ou seja, durante o mês de março, apresentarem-nos um projeto para nós podermos avaliar e respeitando tudo aquilo que é o ambiente e vendo a solução também para as pessoas que lá estão e para o balneário em si. Segundo o presidente da Câmara Distrital de Água Grande, os empresários chineses não voltaram a procurar a autarquia e foi com surpresa que tomou conhecimento do início das obras. Pronto, isto não aconteceu, nunca mais tivemos contato com os empresários, nem o advogado. E, para o nosso espanto, nós fomos surpreendidos com o início das obras, em finais de maio, princípio de junho. E como houve revolta da população que estava no local, porque também não foram informados, então deslocaram-se à Câmara, no sentido de poderem falar com a Câmara, e nós dissemos que tinham que encontrar mecanismos próprios e legais para a resolução deste problema. Segundo Equinei dos Santos, o que a Câmara Distrital de Água Grande quer agora são informações sobre a obra que será erguida no distrito. É um património municipal, pertence da Câmara de Água Grande. Todos esses patrimónios pertencem da Câmara de Água Grande. E o que nós estamos a discutir neste momento são os procedimentos legais que não foram cumpridos. Ou seja, neste momento o que nós queremos saber é ter informações de que como foi concedido o referido espaço, em que termos e quais são os benefícios para o Estado. A Câmara Distrital de Água Grande reivindica ainda uma solução para o balneário público que foi demolido. E a outra questão que nós estamos a reivindicar é a questão do balneário, onde nós já tínhamos colocado a partida que tínhamos que encontrar soluções para o referido balneário e para as pessoas que lá circulam diariamente, vendem e têm a sua vida lá. E isso até o momento não aconteceu. Ao nosso espanto, como eu já tinha dito, pedimos essas informações todas, inclusive recebemos, ou seja, eu fui recebido pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Obras Públicas, onde falou-se desta questão e nós dissemos que ficávamos à espera de documentos para que depois pudéssemos analisar. E no dia seguinte, foi dia 4 de junho, e no dia seguinte resolveram partir aquilo que é o património, não deixando que a Câmara pudesse nem sequer retirar os materiais que lá se encontram, materiais de limpeza que a Câmara tem, e as pessoas que lá trabalham, porque o balneário funcionava nos 2 períodos, apesar de ser um balneário antigo, mas ainda funciona. Informações chegadas à redação da Andin Live dão conta que, além do espaço do antigo balneário público, a antiga Feira do Ponto também foi entregue a uma empresa privada angolana e o Jardim 1º de Maio a uma empresa imobiliária. O facto é que a Câmara Distrital de Água Grande não tem informações sobre estas concessões. O que eu posso dizer é que, neste momento, a Câmara de Água Grande, perante o governo central, ou seja, o Estado, não é tido nem achado em diversos projetos que é feito aqui a nível do distrito. E isto é uma questão que nós já reivindicamos
a nível do governo central, parece que não existe poder local aqui em Água Grande. Isto, infelizmente, está a acontecer e todas essas informações que chegam às vossas redações também chegam a nós de uma forma informal, ou seja, nós também ouvimos ou tomamos conhecimento nas notícias, nos jornais e por aí fora. E, infelizmente, é isso que tem estado a acontecer. Segundo Ekneide Santos, estas concessões devem ser feitas em respeito às leis vigentes no país. Nós queremos conhecer documentos, o modelo da concessão, queremos saber quais são as alternativas que são colocadas para o referido balneário e não só a destruição de árvores centenárias e por aí fora. Mas o que nós também deixamos claro é que nós não estamos a opor contra a construção do balneário, mas se nós queremos é que as coisas sejam elas todas feitas nos seus trâmites legais e que sejam cumpridas as leis todas. E uma das leis violadas é a Lei 4 das Autarquias, que não está a ser respeitada neste momento. Porque esses projetos todos, a lei é clara, tem que ser submetido à Câmara, à Assembleia Distrital, para aprovação de todo o projeto e até a sua fase da concessão. A demolição do balneário público e o projeto de construção do centro comercial têm levantado controvérsias e dividido a opinião pública são-tomense. A este propósito, o ex-procurador-geral da República, Adelino Pereira, solicitou o embargo da obra por se tratar de um espaço público e, portanto, estamos a citar, inalienável, impenhorável e imprescritível. Adelino Pereira, hoje advogado, num artigo de opinião publicado no jornal digital Telanon, apela às autoridades a mandarem embargar a obra. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, organizou uma marcha em alusão a 12 de junho, Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil. A marcha teve o ponto final no gabinete do primeiro-ministro, onde foi entregue ao chefe do governo o catavento, símbolo da luta contra o trabalho infantil. A marcha alusiva ao 12 de junho, Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil, teve seu pontapé de saída na Escola Básica Atanásio Gomes e caminhou pela Marginal 12 de julho e culminou à frente do Palácio do Governo, onde as crianças entregaram um dossiê com um estudo realizado ao nível da CPLP sobre o trabalho infantil e o catavento que simboliza a luta contra o trabalho infantil. O objetivo desta marcha foi sensibilizar o governo sobre a problemática do trabalho infantil no país. Lourdes Santos, representante da OIT em São Tomé e Príncipe, falou sobre a importância desta atividade. Esta atividade, como as próprias crianças leram na mensagem, é para despertar a atenção da população, despertar a atenção dos dirigentes, hoje, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, de que é necessário nós eliminarmos as piores formas do trabalho infantil. É necessário nós reconhecermos que o lugar da criança é na escola. Nós não estamos a dizer que as crianças não devem realizar pequenas atividades, mas que elas realizem pequenas atividades de acordo com a sua idade, que não as impeça de brincar, que não as impeça de socializar-se com as outras crianças e que não, sobretudo, que não as impeça de ir à escola, aprenderem a ler, a escrever, a crescerem, para poderem contribuir para o desenvolvimento do país. Em São Tomé e Príncipe, a situação da criança é preocupante? Nós podemos ver a olho nu, mesmo sem os resultados dos estudos, de que é preocupante a situação da criança. Não existe um quadro institucional de apoio à criança, não é? E então, há várias associações, felizmente, que existem várias associações e ONGs que têm de trabalhar em defesa da criança e proteção da criança. O lema deste ano da OIT é precisamente a proteção social, extensão da proteção social para a luta contra o trabalho infantil, proteção social na educação. O lema também do mês da criança, educação inclusiva para todos, proteção social na saúde. Todas as crianças tenham direito aos cuidados básicos de saúde, à vacinação, proteção social na família, proteção social na escola, em todos os campos. Uma mensagem foi deixada ao primeiro-ministro e aos membros do governo pelas crianças. Santíssimo Senhor Primeiro-Ministro, hoje, 12 de junho, Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil, marchamos para despertar a atenção dos membros do governo, em particular
o senhor primeiro-ministro e toda a sociedade em geral sobre a problemática do trabalho infantil em São Tomé e Príncipe. A Constituição da República cita: as crianças têm direito ao respeito e à proteção da sociedade e do Estado com vista ao seu desenvolvimento integral. Nós aqui presentes, em representação das crianças de São Tomé e Príncipe, pedimos justiça a todos aqueles que violam os nossos direitos, retirando-nos o direito de estudar, brincar e ter um futuro risonho, levando-nos à prática de trabalhos inadequados. Lembrando as convenções que nos protegem contra essa prática, 138, que todos os países que a ratificarão devem especificar a idade mínima para admissão ao emprego ou trabalho. O chefe do governo, Gabriel Costa, afirmou que o governo está sensibilizado para esta problemática. O governo está perfeitamente consciente e sensibilizado pela vossa marcha, que é uma marcha de todas as crianças. É uma marcha que chama a atenção a toda a gente, aos governantes, sobre a necessidade absoluta de fazer com que vocês possam ter efetivamente uma infância feliz. Vocês não possam ser aproveitados para trabalhos que não devem fazer. Este ano, a EIT elegeu como lema para as comemorações do Dia de Luta contra o Trabalho Infantil a proteção social de todas as crianças. Durante a marcha, as crianças lembraram os governantes e a sociedade civil as convenções ratificadas pelo país para a erradicação das piores formas de trabalho infantil e a necessidade da sua efetiva implementação. Veja na segunda parte do STP em linha o que sabem os santomenses acerca do imposto sobre o consumo. Vamos para um breve intervalo e voltamos já a seguir. Com o Netphone 3G da CST, tem o mundo na ponta dos seus dedos. Envie e-mails, atualize o seu perfil Facebook, compre ou venda online, partilhe fotos, música, vídeos, pesquise, informe-se. Navegue na internet com o seu telemóvel 3G com 50% de desconto nos pacotes Netphone diário, semanal, mensal e mensal mais. Ligue agora para o 19300 ou visite uma loja CST. CST, sempre juntos. Ainda em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil, várias escolas desenvolveram inúmeras atividades. Veja as atividades que marcaram o Dia das Escolas Patrícia Lumumba e Dona Maria de Jesus. A data foi instituída em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, Agência das Nações Unidas. Diversas atividades recreativas foram realizadas em várias escolas do país. Na Escola Básica Dona Maria de Jesus, uma exposição de trabalhos artesanais feita pelos próprios alunos também marcou a data. O professor da Escola Dona Maria de Jesus expôs também as atividades realizadas pela escola. No âmbito do dia 12 de julho, a escola promoveu-se pequena dramatização sobre o lema luta contra o trabalho infantil e também colocamos a exposição de alguns desenhos alusivos ao dia. Queremos transmitir com essa atividade o seguinte, fazendo as pessoas entenderem que as crianças têm direito de estudar, de brincar, de ter um tempo de lazer, tempo livre para poderem passear, não obstante de trabalhar e tirar a liberdade delas de poderem brincar e estudar. A criança pode tornar-se delinquentes, pode tornar-se quer dizer, como se diz aí na nossa língua, ladrões. Não obstante isso, pode causar também situações, colocar em risco a sua integridade física. Os trabalhos perigosos
nas oficinas eles podem sofrer consequências, consequências físicas e também morais ao exercendo essas atividades. Então, já agora, que mensagem o professor gostaria de deixar para a sociedade neste dia de luta contra o trabalho infantil? Bem, eu desejaria que a sociedade entendesse a mensagem e colocasse em prática, deixando a criança estudar, brincar, não esforçando-as a exercer a tal prática, trabalhos infantis, aqueles trabalhos perigosos. Na escola secundária Patrício Lumumba, o dia foi assinalado com concurso, danças e muita animação musical. O diretor da escola Patrício Lumumba falou sobre as atividades que a escola organizou para celebrar este dia. Hoje comemora-se o Dia Internacional contra o Trabalho Infantil. Nós sabemos que existem muitas atividades que as crianças desenvolvem que vão contra a sua saúde física, moral, psíquica. E por essa razão nós, na escola, como sendo uma instituição de ensino, fizemos a atividade como forma de chamar alguma atenção, não só aos alunos, como também aos funcionários da escola, como sendo pessoas que estão ligadas às crianças, de forma a evitar algumas práticas que possam pôr em perigo a saúde e a educação das próprias crianças. E qual é a importância, então, de se trabalhar para combater o trabalho infantil em Santo Tomé? Sim, há toda a necessidade de trabalhar para combater a questão do trabalho infantil. Nós sabemos hoje em dia muitas crianças vêm na rua, trabalham em calçutagens, em situações que nós chamamos perigosas à sua saúde. E nós devemos fazer de todo o possível para eliminar essas práticas. A mensagem um apelo que eu faço é de as pessoas tomarem consciência, o próprio governo em si também. Nós sabemos que a criança deve ter uma proteção social, a pobreza está na base de tudo isso também. O governo, como uma entidade reguladora, eu creio, pode tomar medidas no sentido de melhorar algumas situações que têm decorrido na nossa sociedade. Esta data visa alertar a população para o fato de muitas crianças serem obrigadas a trabalhar diariamente quando deveriam estar na escola e a aprender e a construir um futuro melhor para si e para as suas famílias. O Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil visa também promover o direito de todas as crianças a serem protegidas da exploração infantil e outras violações dos seus direitos humanos fundamentais e combater todos os tipos de trabalho infantil. A Unicef estima que mais de 215 milhões de crianças são vítimas de trabalho infantil em todo o mundo, trabalhando muitas em condições de exploração infantil e sendo envolvidas em conflitos armados. A Andi Live saiu à rua para testar o conhecimento dos santomenses acerca do imposto sobre o consumo. Um imposto que é pago pelos consumidores para a compra de um bem de consumo. O imposto sobre o consumo pertence ao sistema fiscal da Direção dos Impostos e recai sobre todos os consumidores. Mas será que todos os consumidores sabem o que é o imposto sobre o consumo? Imposto, mais ou menos, posso dizer, um cidadão normalmente tem que pagar o seu imposto para contribuir para o desenvolvimento do Santo Tomé Príncipe, digo eu. Já ouviste falar no imposto sobre o consumo? Minimamente, eu ouvi dizer mais, só que não faz sentido porque não preocupo mais com isso. Mas tu estás ciente, quando tu pagas uma fatura na IMAI, na CST, estás a pagar o imposto sobre o consumo. Mas eu acho que estás a pagar é o dever. Na pagagem da fatura já engloba para pagar o imposto. Como no caso, um funcionário de Estado também deverá pagar os seus impostos. Que é o dever de um cidadão. E tu sabes o valor que tu pagas sobre o imposto sobre o consumo? Minimamente faz sentido. E normalmente, no desconto do salário, várias vezes a gente desconta a 35, a 30, a 20, acontece sempre dia a dia. Uma vez nós somos cidadãos, nós temos obrigação com o Estado para pagarmos aquilo que nós consumimos mensalmente ou diariamente ou, sei lá, anual, de acordo com as nossas possibilidades, aquilo que nós adquirimos. Então, todo cidadão tem direito de pagar o imposto. E o que é que tu sabes sobre o imposto de consumo? É aquele imposto
como diz o consumo, naquilo que nós consumimos, por exemplo, posso ter um consumo de 5%, aquilo que você compra. Por exemplo, as senhoras que vendem, não só os negociantes, têm por obrigação de pagar um imposto. Eu entendo o imposto como uma taxa que os cidadãos pagam ao Estado por beneficiarem de determinado serviço, para contribuir para o orçamento geral do Estado, para que possam fazer determinadas obras públicas ou sociais. E nesse caso, sabes o que é o imposto sobre o consumo? Imposto sobre o consumo é um imposto que incide sobre, como o próprio nome diz, tudo que o público em geral consome. Então ela é aplicada a uma taxa por estar a consumir um determinado bem ou serviço. Tu sabes quando tu vais a CST, quando compras um carro, quando vais a IMAI pagar a fatura, sabes que estás a pagar o imposto sobre o consumo? Sim, normalmente os prestadores de serviços ou as pessoas que vendem um bem cobram imposto ao cidadão para depois serem devolvidos ao Estado para a realização de obras sociais. Nesse caso, sabes qual é a porcentagem que é cobrada nos impostos sobre o consumo? No nosso território, pelo que eu sei, o imposto sobre o consumo tem uma taxa de 5%. Salvador Fonseca, quadro técnico da Direção-Geral das Finanças, falou-nos minuciosamente sobre o imposto sobre o consumo e as suas vertentes. O imposto sobre o consumo é um dos impostos do nosso sistema fiscal. Comporta basicamente duas vertentes. Nós temos imposto sobre o consumo de produção local, não é? Que incide sobre toda a produção local, e temos imposto sobre o consumo de prestação de serviços. Quem paga são os prestadores de serviços, os consumidores de serviços nesse caso. Relativamente ao imposto sobre o consumo de prestação de serviços, que tem maior peso no nosso sistema fiscal quando comparado com o de produção local, todos os consumidores de serviços, não é, estão sujeitos ao mesmo. Nós temos os consumidores de diversos serviços, todos eles estão sujeitos a imposto de consumo. Quem é que tem imposto de consumo? Normalmente, quem presta o serviço. Quem presta o serviço e tem a contabilidade organizada. Porque imagina um canalizador que vai à sua casa prestar o serviço, não é, de reparação de uma torneira. Ele cobra-lhe algum valor. Caso o senhor lhe dê imposto de consumo, ele pode não pagar, pode não entregar, né? Porque ele não tem contabilidade organizada e, consequentemente, o fisco não saberá, né, se ele recebeu aquele valor ou não. Portanto, a lei estipula que aqueles que têm contabilidade organizada devem fazer a retenção do tal imposto. Mas o imposto de consumo é para todos aqueles que consomem o serviço. Salvador Fonseca disse ainda que a capacidade industrial em São Tomé e Príncipe é bastante fraca. Relativamente à produção local, o nosso tecido industrial, como sabe, é bastante fraco, não é? E esse imposto incide precisamente sobre os produtos feitos localmente. Nós temos o caso de cervejas, temos o caso de sumos, temos o caso de algumas bebidas alcoólicas, né? Tudo quanto é produzido localmente está sujeito a imposto de consumo de produção local. E quem paga são os consumidores desses produtos. Quem tem a obrigação de reter são aqueles que produzem e vendem os tais produtos. Portanto, ao vender um produto, cobram o custo do produto mais o imposto sobre consumo. E essas pessoas, essas empresas, têm a obrigação de entregar esses impostos retidos até o dia 10 do mês seguinte ao Estado, no Banco Central. A taxa que o consumidor paga varia em função de cada produto. Relativamente à taxa de imposto sobre consumo de produção local, as taxas variam, são muitas, em função de cada produto, mas variam desde 5%, se não me engano, desde 2%, até 120%. Há produtos que estão sujeitos a uma tributação na ordem de 120%. Portanto, varia em função do produto. E qual é o destino que o Estado dá a esse valor arrecadado do imposto sobre o consumo? O destino mesmo para todo tipo de imposto, né? Todas as receitas fiscais vão ao Tesouro Público. E daí o Estado, em função da sua necessidade, vai utilizando essas receitas, de acordo com aquilo que está orçamentado.
O imposto sobre o consumo no universo dos impostos geridos pela administração fiscal tem um peso bastante significativo para a economia são-tomense. Em 2013, o imposto sobre o consumo teve uma representação de 13% no universo das receitas arrecadadas pela Direção dos Impostos. As receitas arrecadadas com os impostos constituem uma das poucas fontes de receita interna que o país dispõe. É o fim de mais uma edição do STP em Linha. Agradecemos a sua atenção.